Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade e as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário, é sempre muito bom saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você nos acompanha. Participe do chat ao vivo e, mais uma vez, observe aí se o sininho de notificações está ativado para receber as notificações de nossas postagens diárias. Obrigado pelo seu like, seu compartilhamento. E vamos agora às notícias desta edição. E muita polêmica com a decisão do Senado Federal de votar por derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro que impede reajustes a servidores até o final de 2021. Um dos mais criticados nas redes sociais foi o senador Major Olímpio, PSL São Paulo, que foi o primeiro a defender a derrubada do veto do presidente durante a sessão, votando inclusive contra a decisão então. Bolsonaro ficou então desanimado com a decisão por parte do Senado Federal. Ele chegou a dizer que dessa forma o Brasil é ingovernável. E ainda antes da Câmara analisar, ele teceu comentários a respeito durante sua conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Ontem o Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de 120 bilhões para o Brasil. Então eu não posso governar um país, se esse veto for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil. Isso é impossível, tá certo? É verdade. A responsabilidade não é só minha, é de todo mundo a responsabilidade de ajudar o Brasil a sair do buraco. Quem também não gostou do recado dos senadores ao mercado, considerando um recado de irresponsabilidade, que inclusive mexeu com o valor do dólar e até a bolsa, foi o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes criticou a derrubada de veto do presidente Jair Bolsonaro no Senado Federal, que impedia o aumento de salário de servidores públicos até o final de 2021. Paulo Guedes classificou a atitude do Senado como um crime contra o Brasil, uma vez que permite desvios de dinheiro da saúde pública para aumento de salário de servidores. A questão ainda será analisada pela Câmara. Mas desta vez, com declarações do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a Câmara votou em sua maioria favorável ao veto do presidente Jair Bolsonaro, portanto, prevaleceu a decisão do governo federal. O crescimento do apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro continua muito forte, avassalador, diriam alguns. Mais uma pesquisa divulgada pelo Instituto Poder Data, com dados coletados agora entre os dias 17 e 19 de agosto, apontou que a aprovação do governo Bolsonaro subiu de 45% para 52%. Em contrapartida, o índice de rejeição caiu de 50% para 40%. A pesquisa anterior foi fechada no dia 5 de agosto ainda. A diferença nos índices de aprovação e rejeição entre as duas pesquisas, num prazo de apenas 15 dias, é considerada extremamente expressiva. A pesquisa Poder Data indicou alta de 7 pontos percentuais na aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao último levantamento realizado então 15 dias antes, passando de 45% para 52%. É o maior percentual registrado em 2020. E alguém apontou que o aumento da avaliação positiva ocorre no mesmo período em que Bolsonaro passou a evitar falar com a imprensa mais agressiva e também evitou fazer ataques e polêmicas com adversários, bem como com a retomada da agenda de viagens do presidente. Isso fez bem para a sua avaliação. A região norte teve o maior crescimento na aprovação, subiu 26 pontos percentuais em 15 dias, passou de 44% para 70%. A desaprovação caiu de 43% para 23%, maior queda observada numa só região. E para quem pensa que foi o auxílio emergencial que ajudou no crescimento, um dado importante da pesquisa aponta que o governo do presidente Jair Bolsonaro é aprovado por 50% dos brasileiros que receberam ou estão aguardando para receber o auxílio emergencial. Ou seja, mantém a média da pesquisa. E como somos loucos para ver neve, não é mesmo? A onda de frio intenso atingindo vários estados do Brasil mexeu com as expectativas de muitos. As condições climáticas atípicas que provocaram quedas acentuadas
de temperatura nos 3 estados do sul do país, indo além até Mato Grosso do Sul também, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre e centro-sul do Amazonas, além dos estados de São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A intensa massa de ar frio de origem polar, com direito a esse frio intenso, geadas fortes e até neve. Vimos que o Ministério da Cidadania mantém articulações com a Defesa Civil para garantir proteção à população mais vulnerável, em especial pessoas em situação de rua. E também, é claro, é um momento que exige atenção com a segurança das equipes de assistência social e até da saúde devido à pandemia de Covid-19. A Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania alertou para que a rede do Sistema Único de Assistência Social esteja mobilizada para garantir o abrigamento temporário dessas pessoas, reforçando também a situação das equipes e a atuação das equipes de abordagem social nos territórios. A atenção com moradores de áreas rurais e povos e comunidades tradicionais também foi reforçada de acordo com recomendação do Ministério. Enquanto o frio congelante traz momentos difíceis para muitos, infelizmente, também faz a festa para outros que aproveitam para registrar imagens deslumbrantes, sobretudo na região da Serra Gaúcha, regiões baixas de Santa Catarina, entre outros lugares. E mais informações positivas indicando que o Brasil está deixando o pior da pandemia no cenário econômico, por exemplo, para trás. A sondagem industrial da Confederação Nacional da Indústria, CNI, revela que em julho a atividade industrial se aproximou dos indicadores registrados antes da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Para a CNI, a alta sustentada nos índices de capacidade instalada e produção retrata a retomada do setor, a exemplo do que já vimos na questão do comércio. Diante do cenário, acrescenta a Confederação, cresce o otimismo e a intenção de investir. O levantamento foi feito com 1.890 empresas de pequeno, médio e grande porte entre os dias 3 e 13 de agosto. Após 4 baixas, julho foi o primeiro mês que a indústria registrou aumento no número de empregados. Segundo a CNI, na avaliação do empresário industrial, o horizonte é promissor. Bolsonaristas com medo da candidatura de Joyce Hasselmann. Vou repetir. Bolsonaristas com medo da candidatura de Joyce Hasselmann. Será mesmo? Pelo menos foi o que disse em entrevista ao Antagonista o deputado federal Júnior Bozella, PSL São Paulo. Ele falou que a candidatura da deputada federal Joyce Hasselmann à Prefeitura de São Paulo pode acontecer. A parlamentar, que é vice-presidente nacional do ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, acredita que há plantações de notícias com o objetivo de desgastar a imagem da deputada. Ainda de acordo com Bozella, Hasselmann só não será candidata ao pleito da capital paulista se ela não quiser. Eles, a ala bolsonarista, têm um medo muito grande de que a candidatura de Joyce cresça e ela passe a ter uma hegemonia no campo da direita. Esse é o maior desespero do Bolsonaro. Não parece muito bem que isso representa de fato, gente, a realidade. Joyce, depois de áudios publicados em reportagens da CNN, Record e outras emissoras, dando conta de produção de fake news, utilizando integrantes da sua equipe na Câmara, deu até uma desaparecida considerável do cenário. Conhecido pelo seu talento como ator, Thiago Gagliasso, que também é conhecido pelo outro irmão famoso, também ator, Bruno Gagliasso, conheceu pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro ao participar de um almoço em Brasília. Thiago Gagliasso publicou um relato do encontro em suas redes sociais. Na publicação, o artista chamou Bolsonaro de homem humilde que transparece a verdade. Também reafirmou seu voto no presidente e explicou que só uma pessoa com força e coragem pode combater um sistema esquerdista podre. O relato completo de Thiago Gagliasso diz o seguinte: hoje foi o dia de conhecer o presidente Jair Bolsonaro, um homem humilde e que transparece a verdade, seja ela agradável ou não. E para quem não entendeu, o voto no Senhor não foi para simplesmente resolver problemas pontuais, mas para dar um choque